Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Justiça e Trabalho, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Para tornar esse programa mais acessível para todos, eu vou me apresentar. Eu sou Heloísa Guimarães, sou jornalista e apresentadora, sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou vestindo uma blusa de cor laranja. O cenário do nosso programa é azul e tem a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição você vai ver, nova norma regulamentadora 01 prevê a importância dos fatores psicossociais para o bem-estar no trabalho. TRT 21 receberá curso de aperfeiçoamento para servidores e magistrados durante a Semana Nacional da Execução Trabalhista. E ainda nessa edição tem uma entrevista com o desembargador Bento Herculano. Vamos falar sobre o estudo realizado pelo gabinete dele a respeito dos precedentes trabalhistas. Então fique aí que o Justiça e Trabalho já começou. A partir de 2026, as empresas terão que olhar para um tema importante: os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. A nova norma regulamentadora 01 exige prevenção contra assédio e outros problemas que afetam diretamente a saúde mental dos trabalhadores. A norma regulamentadora 1, que trata sobre as regras gerais de segurança no trabalho, vai incluir oficialmente os fatores psicossociais no gerenciamento de risco no ambiente corporativo. A mudança já está definida pelo Ministério do Trabalho, mas o prazo de adequação foi prorrogado até maio de 2026. Hoje, a população mundial está adoecendo mais mentalmente. É sempre pelo trabalho? Não, de maneira nenhuma. Mas existe um adoecimento pelas próprias formas, que a organização, que a sociedade se organiza atualmente. Muitas informações, muitas redes sociais. A psicóloga do TRT-RN explica que em outras partes do mundo, como a Europa, normas semelhantes já estão em vigor desde 2010. No Brasil, a proposta é que as empresas olhem para além dos riscos físicos. Questões como relacionamento entre funcionários, cultura organizacional e o combate ao assédio moral ou sexual passam a fazer parte das ações preventivas. Dentro dos riscos, no Brasil, não eram considerados os riscos psicossociais, que são riscos, como eu falei, são fatores presentes na organização do trabalho, que podem afetar a saúde mental dos trabalhadores, pode agravar alguns quadros ou ser desencadeador de adoecimentos, Em agosto, a juíza do trabalho Simone Jalil esteve na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte para esclarecer a mudança e reforçar que a prevenção não é um gasto, mas sim um investimento no bem-estar de todos. E a prevenção não é só fornecer capacete, luvas, botas. É sim, você tem que fornecer isso, mas você tem que trabalhar o meio ambiente como um todo, você tem que trabalhar o gestor, você tem que trabalhar a comunicação não violenta, você tem que trabalhar a forma de cobranças. Na ocasião, a magistrada também assinou um termo de compromisso com a Fierne. O documento garante que servidores do TRT 21 possam utilizar os serviços das clínicas do SESI com tarifas mais acessíveis. Esse termo de cooperação, ele traz um benefício para servidores e magistrados que queiram fazer uso de dentista, psicólogo, fisioterapeuta do sistema de saúde deles, com preço diferenciado. Eu destaco aí que o SESI tem uma carteira de produtos para a saúde mental focado no diagnóstico, que é o Mentes 360, uma ferramenta de diagnóstico incrível, e também as ações de prevenção, como a ginástica laboral, a massoterapia, programa de ginástica na empresa, programa de desenvolvimento de lideranças, programa de comunicação positiva. Então a gente tem uma série de produtos que vão dar para o empresário a segurança que ele precisa e o suporte que ele precisa para tratar de forma preventiva e corretiva também os problemas de saúde mental que podem acometer os seus funcionários. Até maio de 2026, durante o período de adequação à NR1, a fiscalização é preventiva. A mensagem é uma só: cuidar do trabalhador é sinônimo de fortalecimento da empresa, que pode aumentar a satisfação e a produtividade.
Os profissionais têm que estar atualizados, né, na temática e atentos também a esses ambientes, né? E está também chamando as empresas para essa importância, né, de investir nessa área também. Não só para cumprir a norma, né, mas sim, de fato, implantar isso aí. Entre os dias 15 e 19 de setembro acontece em todo o país a Semana Nacional de Execução Trabalhista. Aqui no Rio Grande do Norte, além da programação da semana, o TRT 21 ainda vai sediar um curso para o aperfeiçoamento de servidores e magistrados. Mapear e identificar os processos mais antigos que estão tramitando na Justiça do Trabalho na fase de cumprimento de sentença. Este é o principal objetivo do projeto Efetiva, uma iniciativa fruto da parceria da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista com a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que, a partir da tecnologia, tende a gerar resultados expressivos. A Corregedoria, ela apurou que nós tínhamos uma quantidade muito expressiva de processos muito antigos, ainda em tramitação na fase de cumprimento de sentença. A partir de uma reunião que foi realizada com a Comissão de Execução, nós firmamos essa parceria no sentido de desenvolver uma ferramenta de BI que fosse capaz de fazer o mapeamento desses processos em todos os tribunais, e a comissão assumiu o encargo de trabalhar no diagnóstico. O projeto Efetiva foi iniciado em janeiro de 2024, no TRT da 5ª Região, no estado da Bahia. Desde então, a equipe gestora do projeto tem negociado com os tribunais de todo o país as datas para a realização de um evento que sirva ao debate da iniciativa e também da execução trabalhista. O TRT-RN, mais uma vez, saiu na frente e aliou o encerramento da Semana da Execução junto à proposta do projeto Efetiva. O evento vai contar com a presença do ministro do TST, Cláudio Brandão, que fará uma palestra na abertura sobre os desafios da execução trabalhista. A gente conseguiu trazer o pessoal da Comissão Nacional de Efetividade, dentre eles o ministro Cláudio Brandão, para fazer esse evento justamente durante a Semana Nacional da Execução. Então, a gente vai ter ali na quinta e na sexta-feira, no encerramento da semana, esse importante evento, no qual vai ser apresentada essa ferramenta, a Efetiva, que, através dessa ferramenta, a gente vai conseguir melhorar ainda mais a nossa execução, trazendo mais efetividade. Além de proporcionar o desfecho de processos antigos na Justiça do Trabalho, a plataforma Efetiva também demonstra a preocupação da Justiça Trabalhista com esses processos. O foco também é oferecer a concreta movimentação das ações com as respectivas soluções de cada um deles. Vão se buscar meios de tentar entender o que está acontecendo com esses processos, por que eles ainda não foram encerrados e dar prioridade para que eles venham a ser encerrados no tempo mais curto possível. O evento terá transmissão pelo canal do YouTube da Escola Judicial do TRT-RN. Isso para possibilitar a participação dos magistrados e servidores que atuam nas varas do trabalho do interior do Estado. Com a dinâmica da Semana Nacional da Execução Trabalhista, o foco dos dois eventos fica ampliado e o jurisdicionado, como um todo, ganha um reforço na busca pela solução de inúmeros processos. Então, para além desse diagnóstico, a gente tem a concreta movimentação desses processos e a priorização desses processos antigos. Então, é algo que vem somar e que, com certeza, já vai trazer ali uma preparação para todos os servidores e juízes que lidam com a execução, para quem sabe, no próximo ano, termos números ainda melhores da Semana Nacional da Execução. A segunda turma do TRT-RN manteve a equiparação salarial de uma gerente de instituição financeira. Na decisão, a turma constatou a existência possível de viés de gênero pelo fato da gerente ser mulher, o que seria reflexo de estereótipo de gênero tratado no protocolo para julgamento com perspectiva de gênero presente em uma resolução do CNJ. O desembargador Ronaldo Medeiros de Souza, relator do processo no TRT-RN, entendeu que, apesar da diferença na carteira de clientes, pessoa física e pessoa jurídica, a prova oral demonstra identidade de funções, produtividade e perfeição técnica entre a autora do processo e o colega com salário maior. Para ele, a análise do caso sob a perspectiva de gênero, conforme o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, revela possível viés inconsciente na diferenciação salarial, considerando a antiguidade da reclamante, a autora do processo, no cargo e a identidade de funções. O relator destacou que a
A diferença salarial, nesse contexto, pode ser interpretada como um reflexo de estereótipos de gênero, que associam a liderança e o sucesso profissional à masculinidade. No entanto, em sua defesa, o banco alegou que o fato do colega da autora do processo ser gerente geral pessoa jurídica justificaria o salário superior ao dela, gerente de pessoa física. Analisando esse argumento, o desembargador destacou que a autora do processo passou a exercer a função de gerente geral do segmento de pessoa física 3 a partir de 1º de maio de 2015 e em 11 de março de 2019, ou seja, quase 4 anos após, foi contratado o colega em questão para gerente pessoa jurídica com salário superior ao dela. O magistrado concluiu que, apesar da diferença na carteira física e jurídica, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho de TRTs demonstra que a diferença na carteira de clientes não afasta a equiparação salarial, prevalecendo o princípio da primazia da realidade. A decisão da segunda turma do TRT-RN foi por unanimidade, alterando o julgamento da primeira instância. E uma trabalhadora que ficou no chamado limbo previdenciário conseguiu o direito à indenização por danos morais por parte da empresa. A 4ª Vara do Trabalho de Natal condenou um supermercado a pagar R$10 mil de indenização por danos morais a uma ex-funcionária. Ela ficou 11 meses no chamado limbo previdenciário, quando o INSS libera o retorno ao trabalho, mas a empresa não aceita a volta e também não paga salário. No caso, a trabalhadora havia recebido alta do INSS após um ano afastada, mas o médico da empresa a considerou inapta para retomar as funções. Só quase um ano depois, um novo exame a liberou. 4 dias mais tarde, ela pediu demissão. Além da indenização, a Justiça determinou o pagamento dos salários de todo esse período. O juiz Alessandro de Oliveira Valério ressaltou que a responsabilidade é do empregador, mesmo que um funcionário não esteja em atividade. A decisão segue entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, que já reconhece a prática como dano moral automático. No entanto, a decisão ainda cabe recurso. Agora vamos para o intervalo. Na volta tem uma entrevista com o desembargador Bento Herculano. Nós falamos sobre o estudo realizado pelo gabinete dele sobre os precedentes da Justiça do Trabalho. É já já, não sai daí. Durante o mês de agosto, na Semana Nacional de Precedentes, o gabinete do desembargador Bento Herculano, no TRT 21, realizou um estudo em grupo durante 2 dias sobre este assunto. A gente vai conversar agora com o desembargador Bento Herculano para saber mais informações sobre essa que foi considerada uma atividade inovadora e até uma boa prática para todo o tribunal. Doutor Bento, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço também essa janela aberta para a gente falar sobre essa boa prática. E, na verdade, como sabemos, o Tribunal Superior do Trabalho, e alguns meses para cá, resolveu se afirmar, não que não o fosse anteriormente, mas de uma maneira mais decisiva, como um tribunal de precedentes. E, com isso, foram feitos mais de 100 precedentes obrigatórios. A gente sabe que nós temos os precedentes não obrigatórios, são aqueles chamados de meramente persuasivos, e temos aqueles que são qualificados, que são os obrigatórios ou vinculantes. E no contexto de se fazer enunciados, no sentido de serem precedentes vinculantes, obrigatórios, então isso cresce na importância para que a gente conheça esses precedentes, para poder bem aplicá-los. Porque não é fácil, em algumas situações, em outras não, uma coisa bem simples, mas em outras situações, você, para aplicar corretamente os precedentes, você tem que entender a razão de decidir daquele precedente, sob pena até de fazer uma subversão, de se fazer uma distorção desse precedente, e aí você vai contaminar um próprio instituto. E como foi que aconteceu? Porque são mais de 100 precedentes, como o senhor falou, e como é que vocês dividiram esses temas todos, tão diferentes, em 2 dias de programação? E então, a gente pegou o número de servidores do gabinete, eu incluí entre eles, e nós dividimos. Não em partes iguais, porque eu fiquei com uma carga dupla, e acabou sendo tripla, porque teve um servidor que não pôde vir no dia, teve um problema de saúde.
Mas, enfim, então fizemos essa divisão, e onde cada servidor ficou com 10, 11, 12 precedentes para fazer, e eu um pouco mais, para fazer a sua leitura e focar, né, as coisas mais importantes. Qual era a questão a ser discutida, qual era a razão de decidir daquela decisão, se era uma mera reafirmação de jurisprudência, se era uma modificação de jurisprudência, se era algo ainda não tratado. Então, a divisão foi uma coisa, né, igual, praticamente, para todos, e cada um cuidou de maneira muito, eu diria, mais do que de maneira muito percussiente, muito bem feita, mas até de maneira empolgada. E foi, assim, uma experiência muito gratificante. E teve um lado também de fazer cada vez mais entrosar, né, os membros do gabinete. O senhor acredita, doutor Bento, que com os precedentes, a gente vai conseguir ter uma jurisprudência maior, um tribunal com decisões mais uniformizadas, porque essa ainda é uma grande questão, né, para a Justiça do Trabalho? Nós já temos precedentes obrigatórios por meio, né, do incidente de uniformização de jurisprudência, né, por meio de óbices ao conhecimento de alguns recursos, etc. Mas a gente não tem um sistema. E o Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor em 2016, ele passou a ter essa grande característica. E o TST, além do controle da própria Constituição, do controle da lei federal, mas o seu grande desafio, a sua grande missão é a uniformização da jurisprudência. E aí eu digo muito o seguinte: se você não gosta de um precedente obrigatório, você feche o nariz na hora de você decidir. Mas você pode até estar cheirando mal, mas você tem que ter o bom senso de atender a esse precedente obrigatório. O que, inclusive, conduz para uma outra discussão, que não nos cabe aqui travá-la, é a questão da existência ou não da hierarquia jurisdicional. Muito bem. Doutor Bento Herculano, desembargador do TRT-RN, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, pela sua entrevista, e a gente deseja um excelente trabalho. Eu que agradeço, né? Sempre muito bom a gente poder trazer experiências inovadoras, boas experiências, e trazer a experiência, né? Com muitos anos, décadas de magistratura, e sentindo a importância de você avaliar adequadamente o que a lei estabelece. E a lei estabeleceu esse sistema de precedentes. O programa Justiça e Trabalho dessa semana fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.